E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial. O nosso tema de hoje é sobre os contratos em espécie. Vocês verificaram que existem diversos tipos de contratos. Então, hoje estudaremos especificamente cada um desses contratos. Já verificamos nas aulas anteriores o que seria o contrato social, que é aquele contrato entre sócios que tem por objeto uma sociedade empresarial, uma empresa. Na aula de hoje, nosso assunto é sobre o contrato de compra e venda, que também é chamado de venda e compra. O contrato de compra e venda é um contrato pelo qual existe a bilateralidade, que é mais de uma pessoa envolvida, pode ser 2 pessoas, 3 pessoas, menos uma única pessoa, porque aí não seria um contrato. O contrato de compra e venda, ele também é um contrato classificado como contrato oneroso, porque eu tenho como objeto adquirir uma mercadoria ou adquirir um bem, seja um bem móvel ou um bem imóvel. Quando eu falo em bem móvel, significa que pode ser um carro, pode ser um animal de criação, um animal doméstico, pode ser também um computador, uma máquina de lavar, um celular. Isso são bens móveis. Quando eu falar em bens imóveis, eu estou falando sobre um terreno, uma chácara, uma fazenda, um apartamento, um sobrado, uma casa térrea, uma edificação ou um imóvel comercial também. Então, o contrato de compra e venda, ele sempre será um contrato oneroso, que envolverá dinheiro. O contrato de compra e venda, ele também é classificado como um contrato não solene. A regra, conforme a legislação, é que os contratos de compra e venda, ou venda e compra, eles sejam não solenes. Significa que muitos desses contratos, eles podem ser realizados de forma verbal. Assim como quando eu vou em um supermercado comprar um biscoito. Quando eu faço essa compra, que é um contrato de compra e venda, é um contrato verbal, pelo qual eu não assinei nenhum contrato. Lembrando que aquele cupom fiscal que eu pego quando eu compro um biscoito no mercado, aquele cupom fiscal, ele não é um contrato. Ele é apenas uma nota do qual vai descrever os tributos, que são os impostos que essa nota, que o objeto dela teve. Então, essa nota fiscal nada mais é do que um documento para o fisco, um documento para a Receita Federal. E não se trata de um contrato. É óbvio que o cupom fiscal, ele pode ser um meio de provas. Então, se de repente eu precisar trocar uma mercadoria, se eu precisar entrar com um processo por conta do Código de Defesa do Consumidor, aquele cupom fiscal, ele vai servir como prova, mas aquilo não é um contrato. Então, como eu falei a vocês que, em regra, os contratos de venda e compra são contratos não solene. Significa que são contratos que podem ser verbais. Porém, a lei, que é o Código Civil, ele regulamenta que, quando trata de imóveis com valor de venda, valor superior a 30 salários mínimos, então
guardem bem, valor acima de 30 salários mínimos. Então, um imóvel, por exemplo, um apartamento, um sítio, um terreno, esses imóveis, quando trata de valores de venda acima de 30 salários mínimos, nesse caso, a lei ela exige que haja uma solenidade. Nesse caso, o contrato obrigatoriamente deve ser escrito. Eu não posso fazer um contrato verbal comprando e vendendo um imóvel de forma verbal, quando se trata de imóveis com valores acima de 30 mil reais. Além do mais, o Código Civil, que é a lei civil, ela diz que quando há compra e venda de imóveis com valor acima de 30 salários mínimos, nesse caso é essencial que haja uma escritura pública. Esse contrato ele não deve ser apenas escrito, mas também deve sofrer uma escritura pública. E o que seria a escritura pública? A escritura pública nada mais é do que um contrato redigido pelo cartório de registro. Nesse caso, quando eu falo sobre imóveis, vai ser redigido esse contrato. Ele pode ser redigido pelo cartório e tem que ser registrado, tem que registrar esse documento, esse contrato, no cartório de registro de imóveis. Então não basta só eu fazer o contrato no cartório, eu também tenho que registrar esse contrato no cartório de registro de imóveis. Lembrando, só voltando aqui o slide sobre a compra e venda de imóveis, os imóveis que tiverem por objeto compra e venda com valores inferiores a 30 salários mínimos, nesse caso, os contratos eles não precisam ser registrados no cartório de registro de imóveis. Também não é essencial que haja uma escritura pública. Não precisa de ter escritura pública, basta ser apenas um contrato sem muita formalidade. Então, esse contrato ele pode ser escrito à caneta, pode ser impresso, então eu posso digitar e imprimir e assinar. A assinatura ela não precisa também de muitas formalidades. Eu posso reconhecer no cartório, reconhecer a firma. Reconhecer a firma significa que eu vou reconhecer a autenticidade dessa assinatura. Eu vou reconhecer se essa assinatura é verdadeira. Daí, então, será colado um selo nesse contrato. E esse selo se chama reconhecimento de firma. Então, o contrato, quando trata de imóveis com valor inferior a 30 salários mínimos, eu posso fazer dessa forma. Eu posso fazer da forma de um contrato simples, assinado, ou então com assinatura e reconhecimento de firma, mas não necessariamente eu preciso fazer esse contrato em um cartório. Então não é necessário que eu faça a escritura pública. Não é necessário também que eu faça o registro desse contrato no cartório de registro de imóveis. Então é muito importante que vocês se atentem para esse valor de 30 salários mínimos. Porque se for abaixo de 30 salários mínimos, essa minha compra e venda de imóveis, e apenas imóveis, nesse caso, eu posso dispensar, por exemplo, o contrato. Eu posso fazer um contrato verbal. Então, pode ser realizado dessa forma. Não é a melhor forma de se fazer. Então, é necessário que vocês observem que, para vocês terem uma maior segurança jurídica, é bom sempre documentar, colocar no papel
assinar. Essa é uma recomendação, porque quando você faz um contrato verbal, fica muito difícil, às vezes, de você fazer provas. Então, fica difícil aí para você garantir a segurança jurídica desse contrato. Então, a recomendação, ainda que você possa fazer um contrato verbal de compra e venda, é bom que você faça pelo menos um contrato simples, exceto naquelas ocasiões, como, por exemplo, no supermercado, quando você vai comprar, fazer uma compra para abastecer a casa. Mas quando trata de imóveis, quando trata de carros, quando se trata de bens no geral, seja bens móveis ou bens imóveis, que tenham um valor elevado, é bom que faça um contrato escrito. Os contratos de compra e venda com alienação fiduciária, o que seria isso? O contrato de compra e venda com alienação fiduciária é aquele contrato de compra e venda de imóveis pelo qual existe um contrato de financiamento. Então, o banco ele vai, digamos que, financiar o meu imóvel, ele vai pagar pelo meu imóvel e, em contrapartida, eu vou pagar o banco. Então, o contrato de alienação fiduciária, a palavra fiduciária significa confiança. Então, é a confiança que o banco tem que você vai pagar o valor daquele imóvel. Daí, o banco ele faz esse financiamento. A compra e venda de imóveis em loteamento irregular, que é muito comum, principalmente... Desculpa. Esse tipo de contrato é muito comum, principalmente em regiões mais afastadas do centro, que são as periferias. Nesse caso, esses contratos de compra e venda em loteamentos irregulares geralmente não é o mais recomendado. Então, não é recomendado que faça compras de imóveis em loteamentos irregulares, tá? Mas mesmo que a pessoa ainda faça essa compra e venda, é bom que você formalize pelo menos um contrato escrito, que não faça contrato verbal. Tem bastante gente, por exemplo, que faz contrato de compra e venda de imóveis irregulares, como, por exemplo, loteamentos irregulares, como, por exemplo, favelas. Nesse caso, quando você compra um imóvel dentro da favela, você não tem o título de propriedade. Então, acaba sendo um contrato precário. Mas, mesmo assim, se for... porque sabemos que as condições das pessoas são diferentes. Então, mesmo que por algum instante da vida a pessoa adquira algum imóvel nessas situações, dentro de uma favela, ou então dentro de um loteamento que não foi regularizado pela prefeitura, ou então pelo município, né? Que a pessoa, pelo menos, formalize um contrato. Escreva um contrato, redija, imprima o contrato, assinem, para vocês terem um pouco mais de segurança. Lembrando que esse tipo de contratos, ele não, apesar de poder ser escrito, ele não vai te oferecer segurança jurídica, tá? Porque trata de um imóvel irregular. Mas isso é uma realidade nossa, então eu me sinto na obrigação de repassar essa informação a vocês. Já no contrato de compra e venda, ou de venda e compra de veículos, nesse caso, também não é exigido formalidades. Não é exigido que haja um contrato escrito para compra e venda de veículos.
você pode fazer de forma verbal. Porém, como eu tinha falado para vocês, não é recomendável que faça contratos de compra e venda de veículos de forma verbal. É bom que haja pelo menos um contrato escrito, impresso e assinado. Ou então pode ser também um contrato por meio digital, do qual você vai fazer esse contrato e vai fazer a assinatura digital, tanto o comprador quanto o vendedor do veículo. Então, é importante que, apesar de vocês saberem que o contrato de compra e venda de um veículo, ele não é um contrato que necessariamente precisa ser escrito, ele é um contrato não solene, embora esse contrato de compra e venda de um veículo, embora ele não seja um contrato não solene, então não é um contrato solene, mas sim um contrato não solene, porque não exige formalidades para realizar esse contrato. Apesar disso, é muito importante que se atente que o DETRAN, que é o Departamento de Trânsito, ele exige que haja o ATPV. O ATPV é a autorização de transferência da propriedade do veículo. Então, o DETRAN ele exige que faça assinatura desse documento. Lembrando que esse documento, que é o ATPV, que é a autorização de transferência da propriedade do veículo, esse documento não é considerado um contrato. Não é considerado um contrato. Esse documento é apenas uma exigência do órgão do Poder Executivo, que é o DETRAN. O contrato de trespasse. O contrato de trespasse é aquele contrato pelo qual você vai vender o estabelecimento comercial, que é o estabelecimento empresarial. Então, esse trespasse é aquela compra e venda do estabelecimento. Lembrando que o estabelecimento é um conjunto de bens organizados para realizar atividade empresarial. Essa venda do estabelecimento, que é o trespasse, pode ser a venda do ponto do negócio, pode ser a venda das máquinas, pode ser a venda de algum outro item que forma esse patrimônio empresarial. Pode ser um imóvel. Então, tem algumas empresas que ela tem imóveis próprios. Então, essas sociedades empresariais, elas têm imóveis em seus nomes. Daí, pode realizar esse trespasse, que é a venda do imóvel. Tem algumas sociedades empresariais que elas têm carros, têm veículos, têm caminhões em seu nome, em nome da sociedade empresarial. Nesse caso, essas sociedades empresariais, elas podem alienar seus bens. Alienar significa vender seus bens. Então, quando uma empresa vende seus bens, como por exemplo, vende seu carro, vende seu imóvel comercial, nesse caso, esse contrato ele tem um nome, e o nome desse contrato se chama contrato de trespasse, que é o contrato de compra e venda do estabelecimento empresarial. Os contratos de compra e venda, ele necessariamente tem que tratar de coisa corpórea, ou seja, tem que ser algo físico, algo tangível, algo que eu possa tocar. Ainda que essa compra e venda possa também ser de algo corpóreo, do qual, digamos que haverá aí um período futuro, seja uma compra e venda de algo lá no futuro, como por exemplo, vamos supor um imóvel na planta. O imóvel na planta é aquele apartamento do qual você compra, só que ainda está em construção. Nesse caso, é um bem corpóreo, só que
você vai conseguir tocar nesse bem, esse bem será corpóreo no futuro, em um período futuro. Então, o Código Civil, ele permite que haja coisas futuras. Então, sempre quando eu tratar de compra e venda, eu estou falando de algo tangível, que eu posso tocar. Quando eu falo, por exemplo, em direitos autorais, direitos de marcas, patentes, nesse caso, por exemplo, dispor sobre a marca, essas relações, a relação da marca, não seria algo corpóreo, mas também não seria considerado um contrato de compra e venda, mas sim seria considerado um contrato de cessão de direitos. Então, não seria um contrato de compra e venda, mas sim um contrato de cessão de direitos. Cessão porque eu vou transferir esses direitos para alguém, seja o direito da marca, seja o direito de uso dessa marca, dessa patente. Quando trata de venda e compra de ascendentes para descendentes, nesse caso eu preciso de autorização dos demais descendentes. Como assim, professor? Vamos supor que uma mãe decide vender um carro para seu filho. Nesse caso, a mãe ela não pode vender o carro para seu filho sem autorização, sem concordância dos demais filhos. Então, se ela tiver um único filho, tudo bem, pode fazer essa venda. Pode vender o carro para seu filho. Mas, por exemplo, esse filho tiver mais irmãos, nesse caso, tem que ser autorizado pelos demais. Então, eu preciso de autorização dos filhos para poder fazer essa compra e venda, seja de bens móveis, como, por exemplo, um carro, uma bicicleta, uma moto, ou seja também de um bem imóvel, que é uma casa, um terreno, um apartamento. A outorga uxória, que nome esquisito, né? Outorga uxória. A outorga uxória nada mais é do que autorização do cônjuge. O cônjuge é o marido ou a mulher. Então, nesse caso, quando a pessoa é casada, ela precisa de autorização do cônjuge para poder vender um imóvel, para poder vender um carro. Então é muito importante a gente se atentar com essas questões de autorização do cônjuge. Existe exceção da lei. A lei ela diz que não precisa de autorização do cônjuge, que é do esposo ou da esposa, não precisa dessa autorização quando se trata de um regime do qual os cônjuges eles são casados pelo regime de separação total dos bens. Então, se o casal tiver o regime de casamento, o regime de separação total dos bens, nesse caso não precisa de autorização. Mas na prática, a maioria dos casamentos, eles não adotam esse regime de separação total dos bens. Então, é muito importante que haja, então, autorização do cônjuge. Por quê? Se não houver autorização do cônjuge, você pode estar fazendo um péssimo negócio, porque o negócio pode ser anulado. Como, por exemplo, vamos supor que o marido ele vende a casa que é o bem da família. Só que esse marido ele esquece de pedir autorização da sua esposa. Nesse caso, essa venda e compra pode ser anulada. Então, é muito importante prever essas questões, principalmente quando a gente fala de um contrato grande, de um contrato que envolve muito dinheiro. Por exemplo, um carro não é nada barato. Sabemos aí que um carro, tem alguns carros aí que são bem populares, carros bem
usados, carro bem velhinho mesmo, custa, em média, acima de R$ 5.000. E quando trata de carro novo, carro do ano, tudo isso vai depender também do ano, do modelo. Esses carros, eles podem ter valores aí de milhões. Então, quando eu for fazer uma compra e venda, eu tenho que ter atenção com esses detalhes. Não posso fazer as coisas sem planejamento. Qual é a função do administrador? Fazer as coisas com planejamento. É planejar, é sentar, pensar. Não é fazer as coisas de qualquer jeito, não é assinar qualquer tipo de contrato. É fazer as exigências formais desse contrato. É um contrato escrito, fazer assinatura, verificar se precisa de autorização do marido, se precisa de autorização dos filhos. Você, quando vai fazer o contrato com alguém, você tem que perguntar, qual é seu estado civil? Você tem filhos? É necessário que você faça essas perguntas. A outorga conjugal, ela é essencial, por exemplo, no contrato de venda. Então, quando eu for vender, por exemplo, um carro ou vender um imóvel, eu tenho que pedir a vênia conjugal, que é autorização do cônjuge, que recebe o nome de outorga uxória. Quando eu faço um contrato de fiança, também eu preciso. Quando eu vou doar os meus bens, eu também preciso de autorização do cônjuge. Então, nesse caso, o cônjuge ele tem que autorizar eu fazer a venda, ou então eu fazer a doação do imóvel. Imagina só, se o marido ele faz uma doação da sua única casa, a casa que abastece os filhos e abastece sua mulher. Então imaginem só, que prejuízo. Aí vocês falam, professor, quem em sã consciência faria isso? Pessoal, faz. As pessoas, elas fazem os negócios que vocês nem imaginam. As pessoas fazem. A pessoa doa o único imóvel da família. O imóvel que é dos filhos, da esposa, enfim. Então, isso acontece. Então, é necessário que vocês saibam que, ainda que trate de uma doação, eu preciso de autorização do cônjuge, que é do esposo ou da esposa. Aqui está um modelo de um documento que é outorga uxória, que é a autorização do cônjuge. Alguns requisitos que não podem faltar em um contrato. Então, em um contrato é muito importante que não faltem alguns requisitos, como, por exemplo, o nome completo das partes, do vendedor, do comprador, que tenha o número do RG, o número do CPF dessas pessoas, que tenha, então, o endereço das partes, o endereço do comprador, o endereço do vendedor. É necessário que eu coloque dentro desse contrato a profissão dessa pessoa, que é a qualificação profissional. Se essa pessoa é médica, se ela é advogada, se essa pessoa é administradora de empresas, se essa pessoa é técnica em administração, se essa pessoa é técnica de farmácia, técnica de enfermagem, se essa pessoa é auxiliar de limpeza, se essa pessoa é auxiliar de escritório. Eu tenho que colocar a qualificação das partes no contrato. Parece ser algo bobo, mas não é. É essencial que tenha. Eu também tenho que colocar o objeto desse contrato. Não adianta fazer um contrato sem descrever o objeto contratual. Qual é o objeto contratual? É a compra e venda, mas a compra e venda de quê? Compra e venda de um carro? Qual é o modelo desse carro? Qual é o ano desse carro? É um contrato de compra e venda de imóvel? Qual é a matrícula desse imóvel? Qual é o endereço desse imóvel? Qual é a metragem específica desse apartamento? Tudo isso tem que ser colocado
no contrato. Isso se chama objeto do contrato. O valor da venda. Não adianta elaborar todo o contrato e esquecer do valor da venda desse produto, a venda desse bem móvel, do bem imóvel. Quando trata de alguns contratos, como por exemplo, quando eu falo em contratos de imóveis ou carros, tanto o carro quanto a casa, ou o terreno, ou a chácara, eles vão ter um número de propriedade. Esse número de propriedade tem que ser colocado também no contrato. Como, por exemplo, os carros. Os carros, eles possuem o Renavan. Então, é necessário que eu coloque essa qualificação no contrato, que eu coloque o número do Renavan desse contrato, desse carro. Assim como nos imóveis, quando falo de apartamento, de uma chácara, de um terreno, eu tenho que colocar o número da matrícula desse imóvel. O número da matrícula do imóvel é aquele número do qual o imóvel é registrado no cartório. Lembrando que aqueles terrenos irregulares, aquelas casas que são compradas de forma irregular, que são naquele contexto de alguns terrenos que são realizados por meio de invasão, outros são favelas, alguns outros estão aguardando regularização fundiária. Nesses casos, esses imóveis, eles não têm essa numeração de matrícula. Por isso que não é adequado fazer negócio com esse tipo de imóveis. É óbvio, como conversamos anteriormente, que tudo depende também da necessidade e possibilidade também das pessoas. Então sabemos disso, mas também temos que saber o que é o certo e o que é errado. Ok, pessoal? Não que isso seja errado. Você morar em uma área irregular não é algo que seja errado para você, porque é o seu sustento, é a sua família. Mas, conforme a lei, vocês sabem que é inadequado. Porque vai faltar aí, por exemplo, documentações, vai faltar segurança jurídica. As cláusulas contratuais, que fala sobre a compra e venda, essas cláusulas elas podem ser estipuladas livremente. Então, você tem que ter moderação com as cláusulas, tá? É bom não fazer cláusulas que exageram muitas coisas. É bom que essas cláusulas elas sejam bem objetivas, que qualquer um que ler essas cláusulas consiga entender o que está escrito. O contrato de permuta. O contrato de permuta, ele é diferente do contrato de compra e venda. A compra e venda, como falamos, ela trata de quando você tem um bem e a outra, ela tem o bem também, que é o dinheiro. Então, uma pessoa tem um bem corpóreo e a outra tem o dinheiro para pagar. Isso é o contrato de compra e venda. Já o contrato de permuta é aquele contrato de troca. A permuta nada mais é do que troca, trocar. Então, eu posso fazer um contrato de permuta entre imóveis. Vamos supor que eu tenho um imóvel comercial. Então, eu tenho um imóvel comercial do qual eu instalei a minha empresa, só que a localização dela não é muito boa. E aí vamos supor que existe um outro comerciante que ele está bem localizado, que ele tem uma localização privilegiada. Só que esse comerciante, ele quer fazer uma troca. Ele quer aquela outra localização. Então você pode trocar o imóvel. Você pode fazer essa troca. Então, um comerciante acha que é mais adequado um lugar e o outro acha que o outro ponto do comércio vai ser muito melhor. Então, nesse caso, eu posso fazer a permuta. Então, eu posso trocar de uma residência para outra. Posso fazer essa troca. E isso é por meio de contrato também, tá, pessoal? Não é adequado você fazer essa permuta de forma verbal. Você pode fazer? Pode. É natural que as pessoas façam?
é natural. As pessoas elas trocam carro, as pessoas elas trocam motos, elas trocam imóveis de forma verbal. Mas é o correto? Não. Vocês sabem que é essencial que faça pelo menos um contrato escrito ou um contrato virtual, que é aquele contrato na internet, do qual vai ter uma assinatura eletrônica. É necessário que se atente a essas questões. Então, se eu vou fazer uma permuta de casas, se eu vou trocar a minha casa pela casa do meu colega, que eu acho que a casa dele atende mais os meus objetivos e ele acha que a minha casa é melhor, eu posso fazer essa troca, essa permuta. E essa permuta, ela não vai ter uma contrapartida de valores. Então, eu vou trocar com o outro e está tudo certo. É óbvio que vai ter que ratear aí a questão de documentações, porque tudo isso envolve custos. Então, para fazer o registro, porque mesmo fazendo essa troca de imóveis, eu tenho que fazer o registro no cartório de registro de imóveis. Eu tenho que trocar a titularidade, a propriedade. Então, eu tenho que passar o imóvel para o meu nome. E a outra pessoa que adquiriu, ela tem que passar o imóvel para o nome dela. Então, o contrato de permuta, ele não vai ter a finalidade de dinheiro, não vai ter dinheiro envolvido, só vai ter os bens. Vai ser uma troca entre bens. Agora, quando eu falo, por exemplo, olha, a minha casa vale 1 milhão. Aí eu quero trocar com a casa do meu colega, que a casa do meu colega vale 500 mil. Então, eu falo assim, poxa, a sua casa vale 500 mil. Então, vamos fazer essa troca, mas eu quero mais 500 mil de volta, porque a sua só vale 500 e a minha vale 1 milhão. Nesse caso, não trata de um contrato de permuta, nesse caso é um contrato de compra e venda. Então, a gente tem que diferenciar contrato de compra e venda, contrato de permuta. Contrato de permuta, vou permutar, trocar os bens. Por exemplo, um computador. Vamos trocar um computador? Eu troco o meu notebook pelo seu computador de mesa. Ou então, vamos trocar de celular. Fazer uma troca. Eu tenho meu celular que é Android e o seu é da Apple. Vamos fazer essa troca? Isso é o contrato de permuta. O contrato estimatório. O contrato estimatório, ele tem esse nome longo, mas também ele tem um outro nome. Ele também é chamado de contrato de venda em consignação. Esse tipo de contrato, que é o contrato estimatório, é um contrato pelo qual existem 3 elementos. Dentre eles, existe o consignante, o consignatário e o consumo do bem móvel. Esse tipo de contrato, que é o contrato estimatório, ele não pode tratar sobre bens imóveis, e apenas bens móveis. Ou seja, eu não posso tratar de um contrato estimatório sobre uma casa, um terreno, um apartamento. Não posso. É somente sobre bens móveis, como por exemplo, um carro, uma moto, um trator, caminhão, uma bicicleta, uma máquina de lavar, uma televisão, calçados, ou até mesmo objetos de consumo imediato, de destruição imediata, que seria, por exemplo, uma comida, um salgadinho, que é algo que haverá um consumo imediato, haverá a destruição do bem. Nesse caso, quando eu como um salgadinho, eu estou destruindo o bem. Esse é um conceito da lei, ok, pessoal? Não se assustem, do destruir o bem. Então, esse contrato estimatório, ele tem esses 3 elementos. O consignante. O consignante é aquele que é proprietário da coisa. Por exemplo, proprietário de um carro. Esse consignante, ele vai deixar esse seu carro na mão do consignatário, para que o consignatário ele efetue a venda. Daí então, quando
esse consignatário efetua a venda, está havendo consumo do bem imóvel. Então, quando ele vende, ele faz o consumo desse bem imóvel. Esse contrato de venda em consignação, que é o contrato estimatório, esse contrato ele é muito utilizado, por exemplo, em lojas que vendem joias, são as joalherias, assim como, por exemplo, também nas concessionárias de veículos. É muito utilizado para esses objetos, que são, por exemplo, as joias, ou então os veículos. Por quê? Vamos colocar aqui a seguinte questão. Quando trata de carro, vamos supor que uma fábrica de carros, ela coloque esses carros à venda por meio de um consignatário. Então, nesse caso, a indústria de carros, ela é proprietária desses carros. Vamos supor que ela tem um lote aí de 100 carros. Daí, então, essa fábrica, ela vai colocar esses carros em uma concessionária. O dono da concessionária vai ser o consignatário. Então, essa fábrica de carros, ela vai colocar esses carros, que é de sua propriedade, no poder do consignatário. Então, o consignatário ele vai ter a obrigação de cuidar desses carros para que nada aconteça com esses carros, como, por exemplo, furto, roubos. Então, ele vai proteger esses carros. E quando ele fizer a venda, ele vai pagar ao consignante. Então, ele vai pagar o valor dos carros para a indústria automotiva. Quando fala, por exemplo, de joias, então vai ter o fabricante das joias, ele vai deixar essas joias dentro de uma joalheria, que é uma loja que faz esse comércio, lembrando que são valores altos. Muitas joias têm um valor muito, muito caros. Então, não fica um pouco difícil de você comprar a joia para poder revender. A mesma coisa dos carros. É difícil de você fazer a compra desses 100 carros, comprar esses 100 carros e depois fazer a revenda. Então fica muito difícil, porque você vai ter que desembolsar um dinheiro maior. Por conta disso, existe esse contrato, que é o contrato estimatório, do qual você, que é o consignatário, você não vai pagar de imediato. Você vai fazer essa venda, tu vai manter os carros sob o seu poder. Assim que você vender, você vai repassar os valores. Nesse caso, quando eu falo de contrato estimatório, lembra-se que, nesse caso, eu não transfiro a propriedade. Por exemplo, a propriedade dos carros, a propriedade das joias. Eu não faço a transferência dessa propriedade. A propriedade ainda continua sendo da fábrica. Então, a propriedade continua sendo do consignante. Lembrando que o consignante e o consignatário. Então, nesse caso, não existe a transferência da propriedade. A transferência da propriedade ela só se dá depois, com a venda. Quando eu faço a venda, nesse caso, sim. Essa venda ela faz a transferência da propriedade. Então, vou fazer as transferências. Eu coloquei que esse contrato estimatório ele pode ser para bens móveis no geral. Lembrando para vocês que os bens móveis ele pode ser um carro, pode ser uma moto, uma bicicleta, pode ser também alimentos. Alimentos também são bens móveis. Pode ser animais. Animais também são bens móveis. Então, fiquem com isso na cabeça, que o Código Civil, que é a lei civil, ela diz que são os bens móveis. Os animais também são bens móveis. A comida é um bem móvel. Então, o contrato estimatório ele pode ser também sobre comidas. Vamos supor que eu vou produzir 100 brownies. Eu vou produzir 100 brownies
E aí eu preciso fazer a venda desses brownies. Só que vai ser difícil eu vender assim, de imediato. Daí então eu faço o seguinte, tem uma lojinha próximo da minha casa, aí eu converso com o dono da loja e eu falo, olha, eu posso deixar a minha caixa de brownie, que tem 100 brownies, posso deixar na sua loja? Se você fizer a venda, aí você me repassa os valores. Então, pode ser feito dessa maneira. Isso é um contrato estimatório, pelo qual, quando esse consignatário, que é o dono da loja, ele fizer a venda dos meus bolinhos de brownie, nesse caso, ele vai repassar os valores para mim. Lembrando que ele pode fazer a venda total de todos esses brownies, dos 100 brownies, ou então, não necessariamente que ele precisa fazer toda essa venda. Ele pode vender 1, 2, 3, e aí depois eu posso, depois do prazo do contrato, porque esse contrato ele tem um prazo, vamos supor que eu falo, olha, o prazo desse nosso contrato é de 1 ano. Então, durante esse 1 ano, ele vai ter que tentar fazer essa venda. Caso ele não conseguir vender, ele me devolve. Ele não vai precisar me pagar pelos brownies. Só se ele consumir o brownie. Aí é diferente. A responsabilidade pelo perecimento da coisa. O perecimento significa perder a coisa. A responsabilidade é do consignatário. É aquele que está colocando a coisa em depósito. Por exemplo, quando eu falo em contrato estimatório de veículos. Então, eu tenho uma fábrica de veículos, eu sou consignante, daí eu transfiro esses veículos, eu deixo esses meus veículos no poder do consignatário, que é a loja de carros, que é conhecido como concessionária. Aí, nesse caso, a responsabilidade é do concessionário, que é nesse caso vai ser o consignatário. Então, o consignatário vai ser o responsável por esses carros. Se esses carros forem roubados ou então danificados, a responsabilidade é de quem está guardando o bem. Então, é muito importante ter esse cuidado. Aqui está o conceito de contrato estimatório. Contrato estimatório trata-se de um contrato em razão do qual o consignante entrega bens móveis ao consignatário para que este os venda e pague um valor ajustado ou restitua ou devolva a coisa consignada no prazo ajustado. Então, esse é o conceito de contrato estimatório. Pessoal, é muito importante que vocês se atentem que esses contratos são contratos que também são empresariais. Então, o nosso contexto, como a nossa disciplina trata de legislação empresarial, é muito importante a gente aplicar todo esse conhecimento nas transações comerciais, nas transações entre a empresa, transações entre sociedades empresariais, como, por exemplo, o trespasse, que é o contrato de compra e venda, de estabelecimento comercial. Quando eu falo de compra e venda de imóveis, imóveis comerciais, imóveis do qual eu vou instalar o meu comércio. Lembrando que quando trata de imóveis comerciais, e esses imóveis comerciais, eles pertencem, quando esses imóveis ou esses móveis também, tanto carro, quanto casa, quanto apartamento, quando esses bens pertencem à sociedade empresarial, quando pertencem à empresa, quando pertencem ao empresário, nesse caso, essa compra e venda, ela não precisa de autorização do marido ou da esposa, ok? Então, se atentem também com essa formalidade. Essa autorização do cônjuge, que é a autorização que é a vênia conjugal, ou melhor, a outorga uxória,
essa autorização para compra e venda de bens móveis, eu não preciso de autorização do cônjuge quando trata de imóveis ou móveis que pertençam à sociedade empresarial ou que pertença ao empresário, para que o empresário realize sua atividade empresarial, ok? Nesse caso, não precisa de autorização do cônjuge. É importante também vocês identificarem o que é esse contrato estimatório e a importância desse contrato estimatório. Lembrando que, quando eu tenho um estabelecimento, nem sempre eu vou ter dinheiro para comprar aquela mercadoria e fazer a revenda. Então, esse tipo de contrato, ele pode ser uma alternativa para que eu faça essa compra e venda sem ter tanto prejuízo, sem que eu precise ter um capital muito alto. Agradeço a vocês, curtam meu vídeo e se inscrevam no meu canal.